o que eu li lá no Porto de Santos, que vão voltar os navios de cruzeiros e que vão abrir muitas vagas para trabalhar tanto no porto quanto a bordo dos navios, e as agências estão recrutando. Fala, galera! Hoje estou aqui com a Andréia, que está do outro lado do mundo, mas depois vocês vão saber, porque ela vai falar das andanças dela pelo mundo. Bom, a gente já tentou fazer essa gravação, né? Aí deu pau, foi uma coisa assim de louco. Dois meses atrás, eu acho, né? Faz 2 meses. Passaram. É. Agora vem cá, Andréia, fala o seguinte: depois a gente vai contar a sua experiência aí, né, das andanças. Mas vamos começar com aquela pergunta, porque eu até então, até te perguntar, eu não sabia como é que você me conheceu, como é que você ficou sabendo do curso, que você veio parar no meu curso de inglês? Tem já 20 anos, em 2016, não, com 16 anos, né? Hoje eu tenho 36, então um fato engraçado que eu e a minha irmã gêmea, Renata, a gente já tinha terminado o ensino médio, e a minha avó simplesmente, ela sempre prezou muito pela educação, estudar, fazer cursos, e aí ela virou para a gente e falou assim: olha, o que vocês vão fazer agora? Vocês precisam fazer alguma coisa. E aí foi onde a gente conheceu a sua escola, em São Vicente, curso de inglês, através da nossa tia, que também tinha acabado de entrar para a família. Ela era recém-casada, né, com meu tio, meu padrinho, e ela falou: eu e a minha irmã também estamos fazendo inglês na escola da Luciana. E aí foi quando ela deu o endereço para a gente foi lá. E aí, desde esse tempo, a gente mantém esse contato. Agora Então, vem cá. Eu lembro que sua avó, você comentou que sua avó falou alguma coisa do tipo: vão procurar o que fazer. Terminaram o ensino médio, né? Vão procurar. Vão procurar alguma coisa para fazer, um curso, faculdade, alguma coisa vocês vão ter que fazer, não vão ficar aqui, não. Não vão ficar parada, não, vão procurar alguma coisa. E olha, eu vou te falar, dizem que conselho de vó dizem que conselho de vó também é um como é que fala? É um conselho também de Deus, né? Porque eu acho que naquela época, se eu não tivesse escutado, seguido, né, não foi bem um conselho, né? Ela meio que obrigou, né? Mas eu acho que se a gente também não tivesse levado a sério esse conselho dela, eu talvez não saberia como que seria hoje, porque o inglês, desses 20 anos, desde que eu conheci, desde que eu fiz o curso, é incrível, eu estava pensando esses dias, quando a gente falou da entrevista, tudo na minha vida tem relação com a língua inglesa, Lu. É muito engraçado. Eu não sei para outros alunos, mas na minha vida, eu sempre gosto muito de guardar alguns momentos especiais, lógico, e de frisar o porquê que eu cheguei naquela conquista. E todos os momentos que eu tive de conquistas pessoais ou profissionais, sempre tem esse link da língua inglesa no meio, sabe? É uma coisa que é muito engraçada. E aí sempre me volta essa história da minha avó, porque parece que ali foi uma. Sabe aquela porta que a pessoa abre para você? Tipo, ó, vai fazer Eu alguma sei que foi coisa. aberta para mim, exatamente. Vai fazer alguma coisa? Talvez porque lá na frente você vai precisar, né? E a gente com 16 anos, o que a gente tem na cabeça? Nada. Acabou a escola e, vou descansar. Então, é engraçado. Eu tenho uma relação muito profunda com a minha avó, não só por ser minha avó, mas porque é uma pessoa que é minha segunda mãe. Então, eu tenho eu não sei, eu tenho esse negócio comigo que alguma coisa ali ela estava avisando que na frente. Eu costumo dizer que ela é uma vidente, né? Ela é meio que uma vidente. Agora, olha só, eu lembro o primeiro dia de aula tua. Eu lembro da turma onde a sala que nós estávamos, né? E eu faço sempre uma pergunta no primeiro dia de aula: quem não gosta de inglês aqui ou quem gosta de inglês aqui? Você era da turma de que quando você entrou,
Você gostava de inglês? Não gostava de inglês? Então, assim, eu tava pensando essa semana, quando a gente falou de fazer a entrevista e tal, eu falei assim, nossa, é engraçado, é uma história de amor e ódio, sabe? Porque não é ódio, ódio, mas é aquela coisa Ainda assim, bem que não começou com ódio preciso. e terminou com amor, né? Isso mesmo, porque assim, era aquela coisa, não preciso, não vou usar, moro no Brasil, não vou sair daqui, não quero sair, não tenho intenção, vou trabalhar com o quê? Então, eu ficava pensando nisso. Mas no decorrer do curso, né, um curso diferenciado, porque eu já tinha passado por outro curso de inglês quando eu era mais nova, acho que com 10, 11 anos, aqueles cursos bem de criança, né? E é aquela coisa, a gente não sente aquele amor pelo, né? É uma coisa que é muito, como eu costumo falar hoje, tudo é capitalismo. Então, você não tem assim, ninguém te ensina porque gosta, eles ensinam, eles estão ali fazendo o trabalho deles, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está combinada para o pessoal saber, mas eu quero ouvir de você aqui, ó, ao vivo, sem a gente, né, combinar. Quando você chegou no curso e assim começou a participar das minhas aulas, o que você achou da minha metodologia? Eu, como professora, o que você sentiu? Qual foi o teu impacto ali? Porque, como você falou, você veio de um curso que você não teve assim, não teve um resultado, não sentiu ali, né? Não teve aquela empatia ali, não bateu, né? E aí, como é que foi quando você chegou lá no curso? Como é que foi? Como é que eram minhas aulas? Como é que é minha metodologia? A metodologia é uma que eu costumo usar para mim, mais para frente, eu acho que, né, se surgiu o tema, pelo fato de ser professora, eu acabei adaptando também, usando um pouco da tua metodologia, uma metodologia muito, a didática é muito lúdica, é uma coisa que eu amo hoje, uso para minha filha, usei quando eu trabalhei, a linguagem é muito fácil, não é aquela coisa de abra um livro, vamos ler, aquela coisa decorada. É uma coisa que você consegue passar, o aluno consegue aprender e guardar. Eu acho que é isso, esse é o verdadeiro ensinamento de um idioma, seja o que for que você ensine, mas se tratando de língua inglesa, eu acho que todo mundo já meio que tem aquele pavor de ai meu, eu vou sentar lá e vou ter que falar, e vou ter que ler, e vou ter que abrir o livro, e vou sair de lá decorado, só decorar, decorar. E a tua metodologia eu não vi isso, apesar de só ter 16 anos na época, mas tanto foi diferenciada que eu entrei com 16 anos odiando o inglês, não entendendo nada, eu saí de lá depois de 5 anos, cumpri todos os módulos, eu voltei depois, e aí eu fui fazer faculdade de letras, licenciatura em língua inglesa e portuguesa, pelo amor que você e as pessoas que trabalhavam na tua escola, porque depois a gente passou por outros professores, o Riva também, e por conta disso, dessa metodologia que eu acredito que tem assim um pouco de envolvimento também afetivo, né? A tua metodologia, eu acho que ela também tem um pouco de envolvimento afetivo e acaba trazendo o aluno se envolver com o idioma e aprender mais rápido ou de forma mais fácil e gravar, né? Tem coisas que assim você vê de a última vez que eu tive na escola foi em 2010, quando eu morava no Brasil, e coisas que desde 2010, ou desde a época que eu aprendi mesmo, até hoje eu não esqueço. Então, essa tua metodologia, eu não sei, na verdade, eu não sabia qual era, mas para mim, ela veio como uma metodologia desse jeito, afetiva, paciente, você tinha esse lado lúdico de tudo exemplificar com jogos, com música, e isso faz toda a diferença, muita diferença para o ensino. Eu já ia te perguntar, porque depois você foi estudar para ser professora.
Olha Então, aí, assim, eu ia perguntar até se isso teve uma ligação de você um dia ter entrado no curso, mas pelo que você falou, você acabou se apaixonando pela língua e pelo ensino, né? e pelo ensino. O ensino da língua inglesa e o idioma, né? Então eu queria me aprofundar mais para poder. Na verdade, eu fui para a faculdade por conta da parte didática, tinha a questão da políticas educacionais, a psicologia, tudo que precisava para poder lecionar em sala de aula do ensino regular, como se fosse escola, né? Aham. Mas eu queria também me aprofundar um pouquinho mais da língua inglesa e manter, né, Lu, todo esse conhecimento que eu tive estudando com vocês. Aí eu queria ter meio que eu queria manter esse conhecimento e aumentar também, né? Porque todo conhecimento você não fica parado, né? Sim, está Ele, sempre ele aprendendo. sempre aprendendo. Inclusive agora também eu vou procurar também alguma coisa. Vai procurar alguma Curso. coisa. É, Alguma coisa eu vou procurar. e é interessante que quando a gente ensina, a gente aprende mais e mais, né? A gente ensinando vai aprendendo, né? Por isso que eu tenho essa vontade de voltar a lecionar, que é para não estacionar, né? Não ficar parada, e aí a gente acaba reciclando, né? Quando a gente ensina. Tem Então, essa se reciclagem. resumir, podia dizer um pouco que, vamos dizer, a culpa é minha, uma culpa, tem um pouco de culpa de você ter se tornado Olha, professora? tem, porque foi através do teu jeito de lecionar, porque a gente via muito assim, muita carisma, era muita paciência, porque a turma era bem animada, né, Lu? Adolescentes, né? É isso Adolescentes. que eu ia falar, adolescentes, sábado, né? Quem é que queria estar sábado num curso de inglês, enrolando a língua? Porque a gente tem sempre essa imagem na cabeça, né? Ah, eu vou lá enrolar a língua, né? Olha, mas eu lembro que quando terminava as aulas, o pessoal demorava para ir embora, não queria ir embora, ficava batendo papo. Às vezes ficava direto para participar de programação, para treinar, lembra? Então Eu formou participei sexta, né? O estudo da Bíblia. em inglês, Eu exatamente. participava, e dia de sábado, algumas vezes tinha os jogos, né? Sim, o free conversation, né? Tinha os jogos que, para mim, surpreendente. Eu, assim, é uma coisa que é inesquecível. Inesquecível aquele período de amizades, é, é uma forma de da gente poder praticar fora da sala de aula e colocar em prática o que aprendeu, sem ninguém estar ali te olhando. É de uma forma tão natural, é o que eu falo. Para mim, a tua metodologia, hoje, se eu fosse nomear, eu acho que seria uma metodologia afetiva, porque era sempre com muito amor, com muita atenção, muita paciência, porque eu acho que isso tem que ter no momento de aprendizado e de ensinar, tem que ter uma paciência. E jamais, assim, com 1000 perguntas, nunca reparei, assim, cansaço em você, né? Você realmente tinha muita sede de passar o que você sabia para as pessoas. Então, hoje eu vejo que, assim, mais do que ser professora, eu acho que você propagava o conhecimento para que as pessoas pudessem ter oportunidades. É verdade. Falando em oportunidade, conta como é que foi esse negócio? Você foi parar, começou a trabalhar de navio de cruzeiros. Me fala assim um pouco, o que aconteceu? Como é que foi? Como é que você foi parar em trabalhar em navio? De repente tem até alguém que está nos assistindo que quer estudar inglês, de repente quer trabalhar com isso. Como é que foi? Conta um pouquinho. Olha, legal que você falou disso. 2 dias atrás eu estava lendo sobre o Porto de Santos, que vão voltar os navios de cruzeiros a operar, e agências que fazem recrutamento para trabalhar no navio também estão procurando brasileiros. E tchan, 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 o primeiro requerimento, saber a língua inglesa. Não, e eu acho que agora, por Então, conta de tanto tempo parado, as pessoas viajando, vai voltar com tudo. Isso vai ser assim. isso mesmo. Foi o que eu li lá no Porto de Santos, que vão voltar os navios de cruzeiros
e que vão abrir muitas vagas para trabalhar tanto no porto quanto a bordo dos navios, e as agências estão recrutando para trabalhar a bordo, e o primeiro requerimento é saber a língua inglesa, escrita e falada, conhecimento de vocabulário. E em 2010 eu estava lecionando numa escola no Brasil, língua inglesa, e aí eu vi que tinha assim muita gente estava sumindo, sabe? Mas cadê, gente? Ah, tô trabalhando a bordo, tô trabalhando a bordo. Falei, ué, eu também vou tentar, né? E, e aí eu lembro que eu fui procurar uma agência que tinha em Santos e comecei todo o processo. Tem que fazer muitos cursos, entregar, fazer exames. E, como eu falei, o primeiro requerimento é a língua inglesa. Então, assim, a gente passa por uma entrevista em inglês, porque eles têm que saber o nível que você tá, né? Não é só chegar lá e falar, olha, eu sei, né? Escreve no currículo, eu sei falar inglês, mas você também passa por uma entrevista. Isso são vários steps, né, que eles fazem. Primeiro pegam os papéis, depois fazem entrevista. E aí eu lembro que em 2010 eu fiz todo esse processo e passei pela entrevista. Foram 2 entrevistas, por sinal, porque eles fazem uma grande peneira, né? E em 2011, janeiro de 2011, eu embarquei e trabalhei dois contratos só, né? Foram 9 meses cada contrato, e depois eu conheci meu marido. E cá estou. Então, olha só, deixa eu só para o pessoal ter uma ideia. Se a pessoa fala inglês, ela procura lá no Google, agências recrutadoras para trabalhar em cruzeiros, navio de Uhum, cruzeiros. uhum. Aí ela faz os passos lá, porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar para a gente, mas você tem que ir lá, porque as informações sempre se atualizam. Mas, basicamente, você tendo inglês é o que basta, porque eles vão te treinar nas funções, eles te treinam, né? Sim, não, não, não. O primeiro requerimento que eles fazem, você não precisa. Algumas empresas de navio, elas já preferem que você saiba o que você vai fazer, que você já tem alguma experiência. Mas a maioria, Lu, por exemplo, no Brasil agora vai entrar alta temporada de verão. Então, assim, eles não estão preocupados o que você fez até hoje. A única coisa, o requerimento deles é que fale língua inglesa. Por quê? Porque vem. A língua inglesa, na verdade, ela é o idioma mundial. Né? Você não vai parar para falar com um turista em espanhol, você não vai parar para falar com um turista indiano, você não vai falar para falar com um turista em francês. Então, assim, o inglês ele é mundial. E dentro dos navios, tanto os treinamentos quanto tudo que tiver de informação colado dentro do navio é tudo em inglês. Então, você tem que saber, porque tudo dentro do navio é voltado para a língua inglesa. É engraçado isso, porque é gente de muita nacionalidade. Então, eu acho que é importante ter esse conhecimento da língua inglesa para você embarcar, justamente por conta disso, porque muita gente de vários países, e o inglês dentro do navio é o idioma deles. Eu vou colocar assim: dentro do navio, o idioma é o inglês. Lá dentro é um outro mundo. Eu não sei se alguém já fez viagem de cruzeiro, ou se alguém já trabalhou, acho que já trabalhou, já sabe que tem que ter inglês. Mas dentro do navio é um outro mundo, é muito paralelo. Lá dentro a gente costuma falar que é uma casa flutuante, um hotel, um restaurante flutuante, mas é totalmente diferente do universo aqui de fora, porque você fica lá dentro o tempo todo. Então você tem que se comunicar de alguma forma, né? E dentro do navio também você não pode perder muito tempo, porque é muito corrido. E é por isso que eu falo, eles preferem, o requerimento deles é que falem língua inglesa, porque você não pode perder tempo. E dentro do navio, o idioma é o inglês. E Então, você viajou por quais países na época? a gente veio para Portugal, Noruega,
Dinamarca, França, Inglaterra, Croácia, Alemanha. é, Aí são assim, vários navios, eles têm eles têm a rota deles, né, Lu? Então, por Aham. exemplo, esse navio que eu trabalhei ele veio para esses países, né? França, Espanha. E aí, cada semana são cruzeiros de 7 dias. Então, a cada 7 dias você está de novo naquele porto, né? Então, assim, aí tem outro navio da mesma companhia, ela vai para um outro lugar. Por exemplo, o meu marido agora ele estava no Japão, na China. Então, fazia ali só a China. Tem outros que vão para os Estados Unidos, aí faz México, Estados Unidos, Costa Rica. Depende da rota que o navio faz, sabe? Agora, olha só, você falou que a língua que você se comunicava era inglês. E Uhum. você desempenhou tão bem esse papel que você conheceu o amor da sua vida dentro do navio. E vocês, a tua língua materna é português, a dele é croata, né? Pronto. E vocês tinham a língua em comum para poder se Você vê? conhecer, Você né? vê? O inglês. E durante algum tempo na vida de vocês, a língua que vocês tinham em comum era o inglês, né? Sim, até eu conseguir aprender o idioma dele, de fato. Então, assim, até hoje às vezes escapa, viu, Lu? Sai assim uma palavra em inglês, porque às vezes eu também não sei tudo em croata, né? A gente não tem como saber tudo, tudo. Então, o fato mais engraçado foi de quando eu conheci. Ele morou nos Estados Unidos 9 anos, então, graças a Deus, ele também sabia inglês, porque às vezes tem estrangeiro, tem croatas que não sabem inglês, como tem outros de outros países que também não sabem. Mas você vê, menina, hoje eu penso na minha avó, né? Naquela época, parecia que ela já sabia, mas me ajudou eu saber o inglês e ele já ter morado também nos Estados Unidos, quer dizer que a gente conseguiu uma comunicação mais que perfeita. Foi tão perfeita que deu um casamento e ano que vem a gente completa 10 anos de casados. Então, hoje, para o pessoal saber, você mora na Croácia, né? Moro. Moro Agora na vem cá. Croácia e tive que aprender outro idioma. Olha que maravilha. Então, olha só. Eu te ouvi falando croata aí com o seu marido antes da gente começar a entrevista. E, gente, olha, não dá para ter noção, porque assim, tem línguas que se você encostar do lado de uma pessoa, vai, mesmo que você não fale espanhol, mesmo que você não fale italiano, mesmo que você não fale, às vezes, um francês, são línguas que dá para você ter noção. Você pesca uma palavra, ó, falou de futebol, ó, falou de praia. Mas Dá. croata não dá para ter noção do que você está falando. Agora, vem cá. Você acha que o inglês te ajudou? O fato de você já sabia uma língua, uma segunda língua, te ajudou a aprender croata? Olha, eu acho não, eu tenho certeza, Lu. Hoje eu tenho essa certeza, porque todo mundo fala, né, que os especialistas, na verdade, né, os linguistas, eles falam que quando você aprende um idioma, os outros são adicionais. Então, é muito mais fácil de assimilar. O fato de eu ter aprendido inglês há anos atrás fez com que eu tivesse essa facilidade de assimilar a gramática croata. Tanto que muitas pessoas se surpreendem porque eu não fui em nenhuma escola. Aqui eu não frequentei nenhuma escola de idiomas. Então, assim, tudo que eu aprendi foi sozinha, quando eu ainda não tinha minha filha. E aí cheguei aqui e eu fiz aquela. Eu tenho uma memória ainda muito boa, então eu voltei lá para aquela época da escola, lá para aquele comecinho, quando a Luciana ensinava alfabeto, ensinava o verbo to be. E aí eu fui meio que traduzindo essa didática para a língua croata. E deu super certo. Assim, 9 anos aqui, ainda tem bastante coisa para aprender. Essa língua ela é pouco complexa, né? A língua croata, mas muitas pessoas se surpreendem o fato de eu não precisar ter ido, não fui a nenhuma escola
enquanto uma amiga, duas, que não são brasileiras e moram aqui no mesmo tempo que eu, elas não conseguem aprender. Elas bloquearam, né? Só que tem uma coisa, nenhuma das duas fala inglês. Então, tudo que a gente sabe sobre a importância de aprender o idioma e depois aprender o segundo, eu vejo por elas que isso é uma verdade. Então, eu acredito que a chave para eu conseguir aprender com essa facilidade foi a língua inglesa, porque a gente acaba meio que usando essa didática. Então, se você já sabe você já sabe qual é o caminho, sabe? Não fica perdida por onde começar. Acho que eu já reparei isso em instrumentos musicais. Você reparou? Às vezes quem toca, começa a tocar violão, depois aprende guitarra, que aprende Isso mesmo, contrabaixo. A pessoa isso sempre toca mesmo. vários instrumentos, né? É bem por aí. Ela só vai mudar o instrumento, mas eu acredito que a técnica seja a mesma. E a mesma coisa com o idioma. Então, você aprende um idioma, o inglês, e depois só vai trocando de idioma, porque aquela didática, aquele. O esqueleto do aprendizado é mais ou menos o É o mesmo. esqueleto, é isso mesmo. O esqueleto do aprendizado, você só vai trocando de roupa. Agora fala, olha, para quem está te vendo aí e tem vontade de aprender inglês, mas pensa assim, é tão difícil, acho que não é para mim. O que você pode dizer para essa pessoa? Não existe difícil. Não existe difícil. Agora, uma coisa que tem que pensar é onde aprender, né? Com quem aprender. Então, eu como professora, estudei para a área, eu acredito que a metodologia, a didática faz muita diferença. Mas não tem idade para aprender. Tanto que eu vim aprender croata com 27 anos. Então, né, eu coloco assim, ao invés de croata, vamos dizer que eu tenha ido para uma escola de inglês. Então, não tem idade para aprender. Enquanto o coração bate, né? Dá tempo de aprender. E assim, se não vai usar para trabalhar, usa para ver um filme, usa para ler um livro, usa para Fazer escutar amigos, né? música, para fazer amigos, sim, para entrar numa rede social de amigos nos Estados Unidos ou em qualquer país que use a língua inglesa, ou pessoas de várias nacionalidades. Então, eu acredito que não tem idade. Eu sou defensora hoje da língua inglesa, eu levanto minha bandeira, então toda dica que eu faço, que eu falo para os meus sobrinhos que hoje são adolescentes e para as sobrinhas do meu marido, eu falo, gente, vão para um curso de inglês. Porque a minha experiência foi tão boa, Lu, como eu te falei, são 20 anos que eu aprendi, mas nesses 20 anos aconteceram coisas que eu não posso deixar de falar, que eu não precisei do inglês. Então, chega a ser uma coisa meio que até espantosa, né? Uma coisa engraçada. Falar, não acredito, mas tudo você usou inglês? Tudo, gente. Até para conhecer o marido, hein? Olha, né? Então, assim, todas as experiências que eu tive. E a gente tem amigos também, né? Como ele morou lá, ele tem amigos e a gente se comunica e a gente foi num casamento agora em julho, que também a maioria de lá vieram para cá, a moça era daqui, então faz muita diferença. Eu acho que não só para o profissional, mas na tua vida social, né? Como é que você acha que estaria a tua vida sem o inglês? Olha, eu não consigo pensar, porque como eu fui para a escola com 16 anos, por conta da minha avó, né? Que obrigou, então muita coisa assim eu não consigo, não sei o que eu Eu estaria também. fazendo. Talvez eu estaria, eu estaria onde hoje as pessoas que não foram estão, né? Não Puxa sei, vida. não sei. Então, eu não consigo falar porque, graças a Deus, eu entendi o recado, né? Quando falaram vai fazer inglês, então eu entendi o recado e aí eu fiz do jeito que tinha que fazer, todos os módulos. E como eu te falei, a metodologia foi tão diferente, tão afetiva, que acabou meio que tatuou, né?
ficou meio que marcou ali. Então, Nossa, essa é boa, tatuou, hein? Eu gostei dessa palavra, tatuou. é uma coisa que assim não tem como. Eu não sei, a minha experiência é muito positiva. É, hoje, assim, eu sou extremamente apaixonada, defensora. Eu mando todo mundo mesmo fazer um curso de inglês, sabe? Ai, não sabe o que fazer da vida? Vai para o curso de inglês, né? Vai aprender, vai falar. Então, eu sou muito defensora hoje, mas eu acredito que tudo hoje, para dar esse fruto de amor, a semente foi plantada 20 anos atrás, né, Lu? Por E olha que vocês. semente, essa semente virou uma árvore Por frutífera, né? vocês. Foi o que eu falei, ficou tatuado em mim. Essa tua metodologia, o amor de vocês passou de uma forma tão diferente que a gente, eu, no caso, eu não via como escola, aluno, professor, né? Então, hoje eu tenho essa consciência. Quando eu tinha 16 anos, eu não entendia muita coisa, né? Adolescente, mas quando a gente faz quando eu volto, né, naquela época, então, assim, eu vejo que era uma coisa de realmente de amor, né? E de muito conhecimento, porque vocês também tiveram que estudar, vocês também estudaram, né? Então, vocês tinham bastante conhecimento do que vocês estavam passando. E muito amor também pela língua. Não era aquela coisa assim, só mais um grupo, só mais uma aula, né? Vocês tinham o prazer de estar ali e eu percebia também a felicidade de vocês, porque eu lembro que o pessoal da Carolina do Norte foi, né? Foi para. Foram quantos alunos? Quantas pessoas? 16? Quantos? Olha, teve época, foram vários grupos, né? Né? Aquele último que o pessoal pegou conjuntivite, tudo foram 23. Eu acho que foi esse mesmo que eu peguei. Foi. Eu acho que foi esse. E aí eu lembro de quando eu consegui falar com uma das americanas, eu acho que o nome dela era Shelley, era Sarah, agora eu não vou lembrar. Mas eu lembro de quando eu consegui falar, e eu lembro que você ficou muito feliz, né? Assim, então você se envolvia com a conquista, né? Da gente, você tinha aquela felicidade de ver a gente assim se comunicando, não era aquela coisa assim, tá fora da sala de aula, não me importa, né? Você se preocupava, você até eu lembro de você assim, às vezes fala assim, vai lá falar, né? Vai lá Sim, sim. explicar, vai lá conversar, por que não conversa? De quebrar aquela coisa, aquela barreira do medo, da vergonha, porque você é muito espontânea, então isso já tira, mas o fato de você saber o inglês, você também não limitava as pessoas, né? Pelo contrário, você empurrava, né? Para falar. A gente tem que empurrar os passarinhos para fora do ninho, né? Para voar, né? Pois é, você viu? Aí, ó, eu fui alto. Não, você tem voos mais altos para alçar ainda, com certeza. Isso não é isso. Você está no meio de um caminho. Você não. Eu tô no meio de um caminho, Agora, vem cá, se você pudesse falar em uma frase, em uma palavra, você diria que, ó, inglês para mim é o quê para você, o inglês? Hoje. Lu, nossa, meu Deus. Olha, eu acho que se eu falar tudo, é uma coisa que fica meio, né? É muito básico ao mesmo tempo. Mas eu acredito que o inglês, primeiro de tudo, na minha vida, ele se tornou oportunidades e conquistas, né? Porque tem a diferença, né? Oportunidades. E aí, tem a oportunidade, mas não tem como realizar, mas, né? Então, para Verdade. mim, o inglês foi oportunidades plus conquistas. Eu consegui por conta disso. Olha, então eu queria agradecer muito, tá, por você ter doado, né, investido um pouco do seu tempo aqui. Não vou dizer gastado, porque não é investir, né? Não, de Você forma está nenhuma. encorajando pessoas, você está contando a sua história. Isso é muito precioso. Eu quero te agradecer Eu que e, agradeço você. e agradeço vocês por acompanhar a gente até aqui, ok? Tchau, pessoal. Bye. See ya. Bye. See you.